Salve, salve, rapaziada! Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no Nossa Voz. Olha quem tá aqui de novo. Oi, gente, voltei. Zulu, eu falei pra você. Eu sou o Carlinhos Ribeiro, tô aqui no Nossa Voz. Mais uma noite com a Bruna. Ai, obrigada, gente. Boa noite. Tô aqui de volta e hoje promete, hein? Hoje promete. Hoje é dia de tirar a barriga da miséria de novo. Nossos programas só estão assim, Bruna. Tá me dando, ó, tá fazendo eu sair de todo o meu programa de dieta, de comida. Não tô gostando. Meu Deus do Daqui a céu. pouco volta de novo eu comer, que nem antes. Encher a barriga, sair assim, ó, rolando pela rua. Queria agradecer aí nossos patrocinadores. Grey Style Hair, Barber Cut, Adega Bodega, Adega do Camarão, Salto Pizzas, Consegue Investimentos. Luiz Galves, aquele abraço. Queria falar para vocês também que a gente está conectado aí no Facebook, Instagram e YouTube, nas redes sociais. A gente está também no Soul TV, canal 42, na Connect BR também, canal 42 pela Parabólica. E também na Roku, pode acessar lá, procura lá que você vai achar também a gente lá, no portal da R News. Chama lá, chama. Pois é, como eu Bruna, falei, não tem desculpa pra não assistir, hein? Não tem desculpa, Não é só tem acessar. desculpa. Só acessar. Bruna, hoje eu vou falar de uma coisa aí que falar pra você, viu? É fome. É uma coisa aí que todo mundo quer, todo mundo deseja. Mas esse é diferenciado, hein? Diferenciado. Esse é diferenciado. diferente. E olha... E o cara que veio aí, o cara me chamou lá no Instagram. Pô, queria participar e tal. Eu falei, não, agora, meu irmão, agora. Depois que eu vi os produtos dele, então, Foi uma honra não teve como. Vou falar o nome dele daqui a pouquinho, tá? Ele é mais Dá a dica conhecido como Mano Fit. Eu vou querer saber o porquê do Mano Fit, tá? Pelo jeito é o nosso mano, né? É, exatamente. Se não é, virou. Exatamente. Se não é, virou. Já é íntimo. Olha, ele é padeiro, tá? Ele faz os pães com a fermentação natural, que é uma fermentação mais demorada, Sim, tem um todo trabalho. um processo Isso. Exatamente. Exatamente. Falando, esse é diferente. Vamos apresentar logo ele? Vamos, Não, que eu não tô vamos ansiosa. demorar, não. O nome dele é Ailton de Oliveira Gomes, mais conhecido como Mano Fit. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, eu fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite, né? Afinal de contas, eu me convidei para vir aqui porque eu sabia que tinha um conteúdo legal, coisas boas para falar para vocês. E estou muito feliz, muito honrado e me identifiquei muito com o projeto de vocês. É por isso que eu estou aqui. Boa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá? A gente tem muito que conversar hoje, Vamos tá? conversar. Tirar muita dúvida. A gente conversou um pouco ali nos bastidores e veio muita dúvida ainda. Muita dúvida sobre pães, sobre o que pode, o que não pode, quem tem intolerância, quem é vegano, vegetariano, tudo. Que é um Tudo com nicho que ano, hoje que você mano. tá... Tudo mano. Que é o nicho que você tá procurando hoje, que é um nicho que quase ninguém, ó... Olha aí, Mano Fit na área. Mano Fit. Por que Mano Fit? No comecinho final de 99, para ser mais exato, eu sofria de um problema muito sério, que era tinha imunidade muito baixa, né? E qualquer resfriado já deixava eu de cama, e perdia muita massa muscular. Então eu fui orientado a procurar. Primeiro marquei uma consulta com imunologista. Aí ele disse que eu morreria da doença que mata muitas pessoas neste século, né? Que é o sedentarismo, né? Eita. E eu de fato era sedentário mesmo, né? Então no comecinho de 2000 eu mudei bastante meus hábitos, procurei por orientação médica uma academia primeiro, e ele também pediu para que procurasse uma nutricionista para mim poder ter um programa alimentar que fizesse melhorar minha imunidade. E eu tive uma grata surpresa
que na academia que eu fui treinar tinha acompanhamento nutricional. Olha que maravilha. Né? Então, e um fato interessante, olha, a nutricionista da academia, ela conhecia a técnica de suplementação da seleção brasileira de atletismo. Olha. Então ela me levou para o consultório dessa técnica e ela receitou dois suplementos. Inclusive, eu procurei há muito tempo, agora que eu encontrei, de uma empresa norte-americana chamada Sunshine. Então eu tomei um líquido de clorofila para repor os verdes que eu não tinha ingerido durante esse tempo e uma super proteína. Então, a partir do ano 2000, comecinho de 2000 para cá, eu mudei os meus hábitos alimentares. Então, o meu apelido de nascimento é Maninho. Maninho. Né? Aí, eu queria algo mais comercial, mais curto, ficou Mano. Então, quando eu comecei a gostar de reeducação alimentar, então as pessoas começavam a me chamar de Mano Fish, daí pegou. Pegou Mano Fit. E hoje eu tenho alguns hábitos que eu conservo até hoje, né? Então, por isso que pegou o Mano Fit. Então, o fit, no caso, é de fitness, é de saudável, Isso, de hábitos saudáveis, sim. né? Olha aí. Legal. Numa deficiência, você encontrou na academia uma pessoa que indicou para você e de repente disso se tornou Mano Fit. Acabei criando um personagem, né? Uma identidade. Porque eu falo assim, hoje o vulgo é o Ailton de Oliveira Gomes, né? Então, e o nome Mano Fit. A identidade está toda no nome do personagem, né? Do apelido, né? Nossa, parabéns, cara, parabéns. Eu entrei lá no Instagram dele, né? Acompanho também o Vem Pra Feira Itu, tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso. E eu acompanho o Instagram dele lá e vejo que ele é um padeiro de profissão, né? Além de padeiro, você considera o que você faz com os pães uma arte, já que você também é do Conselho da Cultura de Itu? Sim, porque na verdade cultura é tudo aquilo que o homem produz é cultura, né? E a panificação também é uma cultura. Então, assim, existem várias vertentes, né, da panificação. Existem, por exemplo, tem um pão chamado saltipão, um pão da panificação japonesa que eu faço, então é uma cultura diferente, né? Os pães, o que eu trouxe aqui para vocês, que vai ficar para vocês degustarem, Poxa. é um pão medieval, né? Nossa. Então, assim, aí os desenhos, né? Na verdade é uma arte, né? Aqueles desenhos que a gente faz, aqueles cortes que a gente faz no pão, não é só para enfeitar o pão, eles têm função também, né? Que é legal isso daí, sabe? As pessoas acham que é só para criar uma identidade, né? Mas aquilo, na verdade, é como se fosse uma chaminé no pão. É onde entra o calor e sai o gás, que é produzido na fermentação. Então aquele corte no meio do pão, o francês ou aquele normal, sabe? Tem Sim, uma função também? Tem função. Que interessante. Os desenhos, na época, por exemplo, muito antigamente, que os fornos eram compartilhados, então os desenhos eram para saber a qual família pertencia os pães. Para identificar. Então uma família fazia um corte em cruz, então esses pães é da família tal. Aquele que fazia um corte na diagonal era da família tal. Então isso acabou virando uma cultura. Então, de determinar a quem pertencia o produto lá, acabou virando uma cultura. E hoje, por exemplo, eu ainda sou novo na panificação, né? Nessa panificação rústica eu comecei na pandemia, né? Então ainda tem muito que se aprender, né? Mas tem desenhos que você olha assim que é uma obra de arte que eu acho complexo eu fazer hoje, né? Mas com o tempo a gente vai ganhando a habilidade e vai fazendo, né? Fenomenal. E nessa parte de ser padeiro, você começou em que época? Você falou que foi na época de 2000 que você criou a sua habituação com a parte saudável, comida saudável, mas essa parte de fazer os pães, quando que começou? A minha família tem na tradição de serem padeiros desde muito tempo, né?
Então, assim, dos avós, aí passou para os pais passaram para os filhos, né? Mas é engraçado que eu vim fazer pão mesmo na pandemia. Né? Pão na pandemia. Na pandemia. Aí a minha irmã, que é a minha vizinha, é uma padeira de mão cheia, né? E eu sempre, para criar um estímulo também, né? Vamos fazer uns pães. Ela fala, mas a gente faz e não vende. Eu falei, não, vamos fazer o contrário, né? Porque tenho na veia assim, o empreendedorismo, né? Eu falei, mas você não pode fazer os pães para depois vender, você tem que vender e depois você faz, né? Então eu falei, vamos trabalhar primeiro a venda do pão e depois a gente só faz a entrega. Aí começamos assim. Quer sair do aluguel sem complicações e sem entrada? Pague meia parcela até sua contemplação. Sua casa com mensais a partir de R$ 768. Facilidade e economia? Fale com a gente. Aqui você consegue. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa.
Salve, salve, rapaziada. Voltamos rapidinho. Esse comercial maravilhoso, é rapidinho. A gente tá de volta, né, Bruna? Sim, piscou, voltou. Piscou, voltou. Estamos aqui com o Ailton hoje. O Ailton, para quem não sabe ainda, que vai ficar sabendo agora através da nossa voz, ele é o idealizador da feira Vem Pra Feira Itu. É uma feira nova que começou aí, ó, em fevereiro, né, Ailton? Fevereiro ela começou, tá? Ela já tá bombando já. Eu entro lá, eu já tô no grupo do Facebook da feira, do Vem Pra Feira Itu. Já tô no grupo, já tô vendo ali as promoções, os artesãos, já tô vendo tudo ali, tô acompanhando, tá? Ailton, o que é o Vem Pra Feira Itu? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, o Vem Pra Feira, a feira onde a gente inaugurou esse movimento chama-se EcoArt, que é realizado no Parque Taboão, lá em Itu. O Vem Pra Feira Itu é um movimento, né, de mobilização entre os próprios expositores, os artesãos, para ter um veículo de comunicação que pudesse abranger um público maior, né, dos eventos que é realizado pelo poder público. Porque as publicações que eles fazem são de forma orgânica e não dá o engajamento que precisa para cativar público, né? Uhum. E os eventos também, assim, quando surgem, é porque tudo que é novidade, no começo sempre gera uma expectativa grande, né? Aí depois as pessoas param de se identificar com o evento, com o projeto, e o público começa a minguar. Então foi para resgatar esse trabalho. Na verdade, é complementar o trabalho que o poder público faz. A gente aproveita toda a estrutura que ele oferece. Então, nós criamos o nosso material de marketing, né? A página Vem Pra Feira Itu é como se fosse um portal de notícia, né? Mas ele vai falar do evento, né? A gente promove o evento. Aí faz impulsionamento no Instagram, né? Essa mobilização entre os expositores, o ponto de partida é R$10 e é voluntário também, não há exigência da doação, mas eles compreenderam que é importante e deu resultado logo na primeira edição que a gente colocou ele em prática, e já deu bastante resultado, que foi em abril. Que bom. Interessante. E nessa feira, o que costuma ter lá? Tipo, o que chama mais atenção lá? Que você fala, não, é isso que faz a galera vir pra cá. Olha, qualquer evento, a gastronomia sempre é o que destaca mais, né? Mas nós temos, assim, artesanato que são verdadeiras obras-primas, né? E a gente eu falo assim, como eu faço parte do conselho, né? Mas a gente vai falar isso depois, né? Isso. Então eu costumo falar assim que a gente tem que transformar os eventos, não pode ser feira de artesanato, tem que ser um encontro cultural, né? Uhum. Então, porque tudo, como eu disse no começo, a cultura, que se resume cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem produz, né? Então é um encontro de várias vertentes, né? Então lá você vai encontrar artesanato de muitas naturezas, de várias vertentes, coisas interessantíssimas, né? Desde um pano bordado, né? Tela, pinturas, né? Uma infinidade, assim, é difícil até quantificar e especificar o que tem numa feira dessa. São 120 expositores que o parque comporta. E de abril para cá, até março, ele não tinha essa ocupação toda, né? Apesar de ter estrutura para isso, né? Tem estrutura até para mais, mas hoje a Secretaria de Cultura limitou para 120 expositores. E de abril para cá, nós sempre estamos ou próximo do número máximo e às vezes passando um pouquinho do número máximo de expositores. Na gastronomia de vários tipos de comidas, né? Então é muito interessante. E além das atrações musicais, que são bem variadas também, bem ecléticas, né? A gente não quer criar um estereótipo para o evento, então cada mês tem uma atração musical diferente, é muito legal.
Boa. Tá. E essa feira, ela tem um dia específico que acontece? Você falou a cada mês, então é uma vez por mês? Isso. A EcoArt é uma vez por mês. Nos meses de abril, maio e agosto, que são as datas comemorativas, né? Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais, eles fazem no primeiro domingo do mês. Os demais meses, no segundo domingo do mês. Então é fácil gravar a data. Sim. Então, na maioria das vezes, todo segundo domingo do mês. Essas outras datas no primeiro. Boa. Inclusive, teve uma rapaziada que veio no nosso podcast, né? Cello, Kaká, que é o pessoal do Curupira Groove. Eles vieram aqui e eles se apresentaram lá, né? Sim, e inclusive um dos guitarristas, o Vinícius, né? Ele é filho de uma artesã que é daqui de Salto. Ela faz as joias, eco-joias, né? E aí ela falou assim, ó, o meu filho tem uma banda e eles poderiam se apresentar lá. Aí quando eu conheci o projeto, a primeira música que eu vi deles foi O Caminho do Bem, do Tim Maia. Eu falei, cara, e a versão deles é melhor do que a versão do Tim Maia. Eu achei incrível isso, até brinquei no dia do evento lá, falei, cara, os ossinhos do Tim Maia tá querendo vir pra Estão se remexendo agora, já. Aquilo que era bom, os caras conseguem Melhorou. transformar e fazer melhor ainda. E foi uma banda muito aclamada, inclusive comentei, né, nos bastidores, Isso. né, que foi de todas as apresentações, eles foram a única até agora, né, que passou pela curadoria da Secretaria de Cultura e se apresentaram no Empório Cultural, que é um projeto novo, né, lá no Mercadão de Itu. Isso. É uma banda muito boa. Mandar um abraço também pro nosso amigo da Cor, né, que é do Black Dogs. Eles se apresentam muito aqui no Black Sim. Dogs, tá? Mandar um abraço pro da Cor aí, tá me devendo um chopp, sem álcool. Eu já fui convidado para ir lá, o Peró, que faz o forró. Peró, mandar um abraço pro Peró DJ. Só que o forró sempre acontece numa quinta, e quinta-feira é o dia que eu empreendo no condomínio, quinta e sexta, né? Mas eu tô devendo uma visita no Black Dog, quero muito ir conhecer, até de repente produzir algum material lá do Black Dog pro Vem Pra Feira Itu. Isso, a gente fez uma gravação lá com o Curupira Groove e a gente faz também um itinerante. Inclusive, rapaziada, chama a gente pro itinerante. A gente vai pro itinerante também, é só chamar. A gente leva o tambor, a gente leva o microfone lapela, a gente vai com tudo. Tá convidado para ir na EcoArt, então. Com certeza a gente vai, olha aí. E se o Curupira Groove for também, melhor ainda. Eles foram convidados para voltar, porque é uma banda que o pessoal tá pedindo. Eu falei, tudo que é muito repetitivo, aí às vezes cansa. Eu falei, Kaká, então deixa as pessoas sentirem muito mais saudade do que eles estão sentindo agora. Então daí no ano que vem a gente, até para dar espaço para outros músicos, né? Isso. Daí o ano que vem eles estão convidados já, não definimos a data, mas eles voltarão. Boa. Como que faz pra poder, tipo, eu faço, sei lá, pincéis, vários tipos de pincéis. Como que eu faço pra poder expor os meus pincéis na feira de Itu? Vem pra feira de Itu. É assim, ó, as pessoas pedem lá no link na bio do Vem Pra Feira Itu, tá o meu contato do WhatsApp, né? Aí eu informo, a pessoa pergunta, já tem até uma resposta automática lá, né? Como eu faço para participar da feira, já vai uma resposta, a pessoa entra no link no meu WhatsApp, aí eu envio o WhatsApp da Secretaria de Cultura. Aí, se a pessoa é de Itu, ela vai entrar no site da prefeitura e vai fazer o cadastro pelo um programa chamado Itu em Suas Mãos. Agora, quando é de outro município, eu não me lembro como é o trâmite, mas assim, estando de posse do WhatsApp da Secretaria de Cultura, aí eles se encarregam de fazer tudo. Avisa, seu cadastro foi aprovado, você já está apto a participar dos eventos. Eles mesmos incluem no grupo e lá você fica sabendo do calendário. Então é fácil, não precisa ter CNPJ, é uma feira que ela abraça muito o artesão, né? O artista, né?
Não Legal. só artesanato, mas músicos também entram muito em contato com a gente através do Vem Pra Feiritu. Olha aí, que maravilha. Bom, a gente vai dar um rápido intervalo, né? Porque o papo tá bom, né? Tá gostosinho, muito gostoso. Né? Tá gostosinho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os pães, mais um pouquinho sobre Tô ansiosa por cultura. essa parte. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Days been gone and sleepless nights. Try to catch me howling at the moon. Quer sair do aluguel sem complicações e sem entrada? Pague meia parcela até sua contemplação. Sua casa com mensais a partir de R$ 768. Facilidade e economia? Fale com a gente. Aqui você consegue. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Estamos de volta com mais um bloco do Nossa Voz. O Carlinhos avisou que ia ser rápido, piscou, a gente já voltou.
E é isso, gente. Vamos continuar o papo, porque o papo tá muito gostoso. Tá gostosinho. Literalmente muito gostoso, hein? Ailton, nos bastidores a gente estava falando sobre a produção dos pães, né? Você falou que tem muitos processos até chegar, finalizar o pão, para ele sair um pão com a fermentação natural, ela é demorada, tem vários processos. Explica um pouquinho pra gente, até pra gente meio que... Entender. Ficar com mais fome, sendo mais específica. Esse pão que eu trouxe para vocês aqui, esse é o pão mais demorado. Esse que são 9 processos e 14 etapas, né? Então você faz... 14? São 14 etapas. Você faz... Eu vou tentar... Eu tenho a colinha, mas hoje eu não trouxe, né? Mas você faz a ativação do fermento, isso é o primeiro processo. Se é um fermento que você está usando ele constantemente, então às vezes uma ativação ele já fica pronto para fermentar uma massa. Ou senão você tem que fazer uma segunda e isso já leva 12 horas para você fazer o pão. Então daí depois você tem que pesar os ingredientes, né? Aí esse pão ele tem um processo que chama-se autólise. Você coloca a farinha, tem que ser hidratada na água primeiro, né? Não é aquele pão que a gente está acostumado a fazer em casa, que você mistura todos os ingredientes, sova e assa o pão. Isso chama-se fermentólise. Primeiro você faz a autólise, que é a hidratação da farinha com a água. Aí o levain é um fermento pastoso que é difícil de colocar ele dentro da massa, você tem que fazer isso. E o processo dos meus pães é tudo com as manos, né? Então é tudo manual. Então daí depois da autólise é colocar o fermento, aí deixa descansar por meia hora, daí você coloca o sal, né? Aí depois do sal deixa descansar por mais meia hora, daí você começa a fazer as dobras dos pães, é dobrar a massa sobre ela mesmo. Isso é como se fosse a sova do pão tradicional, né? Aí depois de fazer as 3 sessões de dobras, né? São 4 dobras que você faz, a massa em cima da massa, por 3 vezes. Então você vai contando aí as etapas. Depois que você terminou de fazer as 3 sessões de 4 dobras, você deixa a massa descansar no mínimo 1 hora, pode até deixar mais, né? E um fato interessante, controlar a temperatura. Temperatura. Porque ela tem que ser acima de 19 graus e abaixo de 26, para o pão ficar com uma acidez aceitável. Se o pão ficar muito ácido, muito azedo, fica trabalhoso, hein? Então eu tenho o termômetro digital, então você mede a temperatura ambiente, mede a temperatura do pão. Na primavera, verão, por exemplo, que a temperatura às vezes passa de 32 graus, então você coloca um pouco na geladeira, né? Tira, mede lá, não pode deixar passar de 19, né? No inverno a gente tem dificuldade, você tem que, aí já é outro processo, né? Então aí depois você vai fazer a modelagem do pão, né? Para ele chegar nesse, aí depois da modelagem você acomoda ele num case chamado Baneton, que eu uso os de algodão cru, é um cestinho, né? Aí coloca ele dentro do Baneton, coloca um plástico e leva na geladeira. Aí ele vai fazer a maturação no mínimo 15 horas, você pode fazer até por 48 horas. Aí depois é fazer o corte, né, e levar para assar. Então entra aquela parte realmente, você tem que vender o pão primeiro para depois fazer o pão, né? Sim. Porque leva um tempo. Então, por encomenda, então, que funciona, por isso que né? já tem uma agenda, né? Igual eu estava contando nos bastidores, já tem pão agendado até para quinta-feira que vem, né? Meu Deus. Então, haja trabalho, haja manos. Você tem, eu falei, né, quando eu faço treino de ombro, né, por exemplo, e começo a trabalhar para colocar o fermento, fadiga muito a musculatura. E às vezes você tem que parar um pouquinho, né? É difícil você fazer pão depois de um treino da academia, principalmente no dia seguinte que começa a ficar dolorido. Então, é por isso que o pão não é que ele é caro. Os processos são que vale a pena, né? A mão de obra de um pão rústico como esse daí, é por isso que ele supostamente é caro por conta disso.
Exato. Então você escolhe, ou é academia ou é fazer o pão. E eu faço os dois, né? Chorando, mas fazendo. Então, haja manos, haja ombros. E você tinha falado também sobre o pão para quem tem alguma deficiência, né, no organismo, né, que são os pães provavelmente sem glúten, né, que tem também os pães veganos, vegetarianos, né, quais os outros tipos de pães que você faz? Na verdade, o zero glúten, eu comecei a fazer um curso, mas deixei ele em stand-by porque é uma panificação muito complicada e você tem que ter uma cozinha específica, né, para não haver contaminação cruzada, né? Mas, por exemplo, a panificação que eu faço hoje, que é a longa com o levain, quem é intolerante ao glúten pode comer, porque nesse processo de maturação é o retardamento da fermentação. Então você faz isso de propósito, coloca na geladeira, esfria bastante a massa. Então nesse intervalo, os micro-organismos que estão ali, eles vão se alimentar do açúcar e do glúten que está na farinha. Então por si só já degrada bastante a malha de glúten, né? Então quem é intolerante pode consumir, só quem é celíaco não pode. Você tem que ter uma cozinha específica para celíaco. Para fazer. Então não pode entrar nem artefatos que você manuseou, né? Não pode entrar nem nenhuma vasilha onde você manipulou trigo, não pode entrar na cozinha porque daí há contaminação. Sim. Né? Então quem é intolerante então ao glúten pode consumir esse pão. Agora esse pão é um pão vegano, porque ele é só trigo, água e sal, é só isso. Né? Eu não me lembro se esse tem grãos, né? Mas às vezes a gente coloca uns ingredientes a mais, mas por não ter nada de origem animal é um pão vegano. Um pão vegano. Olha aí. Tá me dando tanta vontade de comer. A gente vai deixar Deus. aqui o contato, o Instagram, para vocês entrarem lá e ver que não é mentira da gente. Os pães lá são excelentes, né? Vocês não estão aí, não estão aqui, vocês estão aí, mas daqui a pouco a gente vai partir esse pão aqui. Tem uma geleia especial ali. Essa geleia é você que faz também ou você terceiriza? Não, essa geleia é uma culinarista daqui de Salto. Olha aí, ó. Inclusive a marca da geleia é o nome dela, Silvana, né? Uma geleia muito boa, ela é talentosíssima, tem as dicas gourmets na geleia dela, né? Acho que a que eu trouxe hoje aqui é frutas vermelhas, inclusive é uma cortesia dela para o podcast. Obrigada, Silvana. Você está no meu coração. Vem pra gente, Silvana, vem pra gente, vem fazer parte do time aqui, né? Já tem uma geleia sua aqui pra gente degustar, né? Então, Silvana, vem com a gente que vai ser estouro, tá? O papo tá bom, tá ótimo. Muito gostoso. Daqui a pouco vai ficar melhor ainda, tá? Agradecer nossos patrocinadores, Grey Style Hair, que é a transista, tá? Excelente. Depois entra lá no Instagram dela, lá vocês vão ver as tranças maravilhosas que elas fazem. Barber Cut, a rapaziada da barbearia. Os caras trouxeram uma cadeira aqui no outro podcast. Sério? Pô, top. Excelente. Só achei muito pesada essa cadeira, viu, rapaziada? Precisando malhar, hein? Dá umas dicas pra ele depois. Rapaziada da Adega Bodega, um abraço aí pra rapaziada. A Adega do Camarão que tá vindo com a gente aí, novamente aí, sejam bem-vindos. Consegue Investimentos, Luiz Galves, aquele abraço, meu irmão. E Salto Pizzas. Que pizza? Falando de pizza, falando de pão, 1 quilinho a mais, 2 quilinhos a mais, né? Tô até preocupado aqui. Falar também que a gente tá no canal 42 da Soul TV, Connect BR também, canal 42. A gente também tá na Roku, procura lá que vocês vão achar lá a R News, vão achar o nosso podcast lá também, tá? E também Facebook, Instagram e YouTube. É isso aí. Tamo em Já tudo que é acessa lugar. lá, já procura, fica por dentro de todas as novidades que tá acontecendo aqui. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque esse aqui, ó, é o Nossa Voz.
me hollering at the moon. Quer sair do aluguel sem complicações e sem entrada? Pague meia parcela até sua contemplação. Sua casa com mensais a partir de R$ 768. Facilidade e economia? Fale com a gente. Aqui você consegue. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, rapaziada, voltamos, falamos que era rapidinho, não tão rápido, né, porque tem todo esse processo da fermentação do pão, então vocês viram que demorou um pouquinho, né, agradecer todo mundo que tá aí no chat aí, mandando mensagem, tá, manda mensagem, manda aquele alô esperto aí, logo, nosso mano Zulu tá voltando, tá, ele teve um compromisso aí familiar, não deu pra ele vir, mas aí, Bruna, brigadão, dá um soquinho, porque olha, você tem uma mulher aqui no podcast aqui apresentando junto com a gente, Zulu, vamos pensar nisso, uma vez de cada para apresentar e deixar as mulheres aqui com a gente aqui, Zulu, porque Exatamente. Falar pra você, eu acho que aqui, ó, o chat aqui deve estar bombando de pergunta, viu? Olha aí, rapaziada. Mano Fit, você é do Conselho da Cultura também, Sim. Né? Pandemia. Como que foi a pandemia aí em questão, né, dos artistas de Itu? Aqui em Salto a gente teve as leis ali que beneficiaram, né, os artistas com cesta básica, né? E como que foi em Itu? Na verdade, assim, ó, eu estou conselheiro de dezembro do ano passado para cá, então na época da pandemia eu não vou saber responder para você que não tinha envolvimento com o conselho, não com cultura, com o conselho e com a Secretaria de Cultura em si não tive envolvimento. Então, de dezembro para cá, aí eu saberei responder. Mas eu acredito que na pandemia deve ter sido difícil como foi para todo mundo, né? Acredito que muita gente deve ter feito live, né? Porque se reinventou. Na verdade, a pandemia foi para a pessoa se reinventar, né? Assim como o lado você, né, em relação aos pães. Foi na o lado bom da desgraça, né? Então as pessoas se reinventaram e surgiram muito bons empreendedores, músicos empreendedores na pandemia. Você é suspeito para falar, né? Eu sou um deles. Exato. E assim, lá na feira,
poder público dá aquela assistência, dá aquela ajuda, ela vem junto com os artesãos, com o pessoal que está expondo, né, com o pessoal da música, assim, com o pessoal que vai lá, Curupira Groove, aquele abraço, né? Como que é a relação poder público e sociedade civil? Na verdade, assim, ó, Itu ainda não tem um plano municipal de cultura, não tem um fundo, né, regulamentado. Inclusive, sábado agora vai ser a última conferência livre, inclusive até para a população de Salto, né? O mesmo consultor que ajudou a elaborar o plano municipal de cultura daqui de Salto é o mesmo que está fazendo lá em Itu, que é o Marcos Pardim, né? Marcos Pardim, então, aquele abraço pro Marcos Pardim, um cara excelente. Ele é gente finíssima, muito experiente, né? 40 anos, né? Exato. De experiência na cultura, né? Então, assim, como nós não temos o plano, não temos no fundo, então é sempre muito limitado a verba do poder público. Mas eu tenho um discurso muito pacifista nesse sentido, né? Então, antes de atirar pedra, eu gosto de unir força, né? Então, o Vem Pra Feira Itu mesmo, né? A partir do momento que eu estou conselheiro, é fazer esse elo, não é promover a guerra, né? Criar essa ponte entre sociedade civil e poder público, mas sempre com um discurso pacifista. A gente pode unir forças, um pode complementar o trabalho do outro, né? Exato. Entendi. Uma dúvida sobre os seus pães. Esse pão, ele tem uma capacidade de engordar ou não? O pão nunca engorda. Engorda só quem consome pão. Faz Agora sim, sentido. precisa ter uma moderação, tudo, né? Eu tive um treinamento, eu não me lembro o ano, no Rio de Janeiro, com o Prêmio Nobel de Medicina, né? Ele na verdade, é o pai do Viagra, mas ele não foi laureado Nobel com a descoberta do Viagra. Ele foi com o ácido nítrico, se eu não me engano, né? É um Louis Inarro, um norte-americano. Então ele falou assim, eu tomo por semana 3 Coca-Colas e como dois pacotes daqueles biscoito Lay's, né? Da Elma Chips, né? Então ele falou assim, o nosso organismo precisa de alguma tranqueirinha lá para os radicais livres poder trabalhar, né? Então tem que ter função, né? Então, assim, eu acho que tudo que a gente consome com moderação, eu acho que não faz mal. Então não vejo assim restrição, né? Desde que você seja regrado em alguns aspectos. Tudo que é demais faz mal. Né? Até amor demais não é legal, a gente fica muito vaidoso, né? É verdade. Certo. Você, obviamente, já comeu dos seus próprios pães, né? Sim, sempre. Teve algum momento em que você ficou, tô enjoado do meu tempero, do meu jeito de fazer? Teve algum dia que você ficou assim ou não? Você nunca enjoou? Não, na verdade, assim, como eu faço vários pães, né? Então, assim, se eu olhar lá no meu catálogo... Sim, tem vários sabores. Tem vários sabores. Então, às vezes, eu enjoo de um sabor. Né? Por exemplo, os pães italianos, que são esses pães. Às vezes, eu enjoo de comer esse pão. Daí, eu começo a fazer outros pães. Né? Então, às vezes, assim, nesse sentido. Mas enjoar... Até porque... por exemplo, eu não tomo café com açúcar, não tomo chá com açúcar. Para as pessoas isso é um absurdo, né? Então eu gosto de sentir o hortelã no chá. Então eu não coloco açúcar. Exato. Né? E para as pessoas falam, mas chá sem açúcar é gostoso. Então eu não tenho isso de enjoar com as coisas, né? Às vezes eu vou variando para não ficar sempre comendo o mesmo produto, né? Quais os sabores você mais gosta? De pães? Eu, modéstia à parte, faço um pão australiano muito gostoso. Inclusive, agora, todas as receitas tradicionais, eu também transformo ela em zero lactose, né? A gente vai fazendo os experimentos. E o pão australiano zero lactose e vegano que eu faço é muito gostoso. Eu gosto muito também. É um dos preferidos.
tô tão ansiosa pra comer esse pão. Meu Deus do céu. Tô me segurando aqui pra não sair correndo e pegar esse pão aqui. Vou deixar pra ninguém, hein? Só já avisando aqui a produção, todo mundo. Exatamente. Olha, Ailton, agradeço, né, você ter vindo, ter chamado no chat lá. Eu agradeço mesmo de coração, porque a gente aqui no nosso podcast, a gente quer dar voz para quem mais necessita, para quem está começando, né? No seu caso, poxa, você chamou lá, no começo eu olhei assim, eu falei assim, poxa, o que será, né? E aí depois eu vi o Vem Pra Feira, e aí eu vi o seu trabalho, né? Então, rapaziada, a gente tem que valorizar, né? Principalmente quem chama a gente, né? Sim. Principalmente quem chama, porque às vezes o pessoal do podcast quer trazer aqueles figurões, quer trazer... Não, o nosso intuito não é esse. Pode acontecer? Pode, mas o nosso intuito é dar voz para quem precisa, para dar voz para quem queira ter voz, né? Por isso que chama Nossa Voz. É né? mais Então, gratificante ainda receber quem quer estar aqui, né? exatamente. Então, quem faz questão é muito agradecemos bom. de coração, né? Até pelos presentes que vocês trouxeram aqui, né? Você e a moça da geleia, Silvana, que já falei que tá aqui não no vou meu esquecer desse coração. nome mais, a Silvana. Inclusive, me permita, o Mel é um projeto que também é uma cortesia para o podcast, é de um projeto socioambiental chamado iFazenda, do meu... iFazenda. iFazenda, tá no Instagram, é iFazenda Comida de Verdade, né? Meu querido amigo Adalto... Onde fica? Adalto Rizzi. A sede é em Itu, né? Mas esse trabalho é muito legal, inclusive é uma pessoa que acho que vocês poderiam convidar para ele falar desse projeto. Ele está espalhado em várias comunidades carentes da região, né? Itu, Salto, enfim, é um projeto muito legal. Eu não tenho propriedade, assim, conhecimento suficiente para falar tão bem quanto ele falaria. Então seria interessante o Adalto Rizzi, fica aí uma sugestão. Manda o contato depois. Vou mandar o me contato. Passa, e aí vamos chamar ele sim, né? Ele trabalha com mel. Olha, várias coisas. Eles descobriram, só para você ter uma noção, que a casca da pitaia dá para fazer um doce maravilhoso. Olha e uma indústria, acho que descartava a casca, né? Que eles fazem a polpa. Aí na comunidade descobriu que é possível fazer um doce maravilhoso com a casca da pitaia. Poxa. Então, assim, ele desenvolve vários trabalhos interessantes com comunidades carentes. Que maravilha. Várias caixas de abelhas estão nas comunidades. Isso. É legal. Vou falar para ele trazer um cacho de abelha aqui. Ele traz. O pessoal comer. O mel parece que, não sei se toda a produção é de abelha sem ferrão. Tem que ser então com ferrão, né? A Bruna não gostou. Boa, eu te agradeço mais uma vez. Obrigado. Tá? Muito obrigado por você ter chamado, por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo de vir também, tá? Pelos brindes também, muito obrigado. Baby, you give me ice and fire.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me in